Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira e estamos aqui novamente para mais uma aula, e o tema de nossa aula de hoje é tratar sobre agências reguladoras de saneamento básico, em continuidade à aula anterior que já vimos um pouco sobre a importância da regulação. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, me apresentando brevemente. Sou doutor e mestre em Direito, tenho pós-doutorado em Direito Administrativo, sou secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Regulação, ABAR, sou pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e de Governança dos Serviços Públicos da Unesp e também diretor da Agência Reguladora Ares PCJ do Estado de São Paulo. Na aula anterior, falamos bastante sobre a importância das agências reguladoras, falamos um pouco sobre o panorama da regulação e sobre os aspectos de agencificação no Brasil, e agora, nessa nossa próxima aula, vamos falar um pouco sobre as agências reguladoras de saneamento básico. Então, recorte específico para tratar um pouco de saneamento básico. Aqui, primeiro, para dizer, o nosso primeiro tópico que temos aqui no nosso slide, para dizer sobre o conceito de saneamento básico, né? O saneamento básico no Brasil é entendido como um conjunto de serviços públicos, né, que são compreendidos por água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, né? Então, aqui, quando se fala em saneamento básico, né, por mais que a gente tenha muito uma correlação com água e esgoto, a gente sempre pensa em água e esgoto quando eu falo em saneamento, mas é importantíssimo entender que, para a nossa legislação, o saneamento básico é um serviço público muito mais amplo. E dois outros componentes extremamente relevantes, né? Então, resíduos sólidos, quando eu penso na adequada disposição do lixo e também dos outros resíduos, e também quando eu penso na drenagem das águas pluviais. Então, aqui a ideia da legislação foi ser bastante amplo em termos de serviços públicos de atendimento à salubridade ambiental. Aqui, para se dizer, em primeiro momento, a ideia inicial para se falar sobre regulação do saneamento é entender que o saneamento básico como um todo, ele só entra no radar da regulação com a discussão das diretrizes nacionais para o saneamento básico que foram trazidas com a Constituição de 1988. Então, aqui como eu trago para as senhoras e para os senhores no primeiro tópico, né, nós temos aqui o radar da regulação atingindo o saneamento básico a partir da Constituição Federal. Lá com o artigo 21, no inciso 20 da Constituição Federal, quando estabelece que compete à própria União Federal, através de uma legislação federal, instituir diretrizes nacionais para o saneamento básico. Então, qual era a lógica desse conceito constitucional? Que competia à União criar regras gerais, delimitações gerais de temas, e cada um dos municípios brasileiros teriam depois as suas prerrogativas também sobre o saneamento básico. Mas aqui é muito importante destacar, e eu trago aqui no segundo tópico, né, que nós tivemos essa previsão, né, de definição de diretrizes com a Constituição em 1988. Porém, essa tramitação para que nós chegássemos a essa diretriz nacional, né, teve um longo caminho legislativo. E aí eu trago no segundo tópico, né, que a longa tramitação entre a previsão constitucional, o artigo 21, inciso 20, né, da Constituição lá em 1988, e a definição das diretrizes nacionais, que ocorreu só em 2007, com a Lei 11.445, que é a Lei Nacional, a Lei de Política das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, atrasou o ritmo de implementação dessa nossa regulação para saneamento básico. Então, isso aqui é importante destacar, como que às vezes as coisas demoram um pouco a acontecer no Brasil. Nós tínhamos um comando constitucional de 1988, mas a longa tramitação e as incessantes discussões no Congresso Nacional nos levaram a uma aprovação de lei somente no ano de 2007. Né? Então, um longo percurso legislativo, né, para que nós tivéssemos essa diretriz, e somente então em 2007 surge a regra que cria a obrigatoriedade de agências reguladoras para o saneamento básico.
né? Então, ao contrário do que vimos na aula anterior, onde o processo de agencificação no Brasil começa com a reforma administrativa de 1995, para o saneamento básico, a obrigatoriedade de criação de agências reguladoras de saneamento somente surge no ano de 2007. E o que se esperava? Qual era a ideia, o conceito inicial dessa regulação para o saneamento básico? E eu trago aqui no slide para as senhoras e para os senhores, né, que a gente esperava, né, o propósito dessa regulação do saneamento básico, primeiro, era criar um componente técnico para discussão sobre a qualidade dos serviços e também o acompanhamento das tarifas, né? Lembrando aqui que o modelo adotado, né, para a definição de políticas tarifárias e também acompanhamento do serviço, né, não tinha nenhuma diretriz nacional. Antes de 2007, cada município ou cada estado, quando as companhias estaduais prestavam o serviço, criavam suas políticas tarifárias e também criavam ali os seus instrumentos de acompanhamento da qualidade dos serviços. A partir de 2007, surge essa obrigatoriedade da criação de agências também para o saneamento básico, com essa ideia de um componente técnico e deixando de lado as discussões políticas que sempre tomaram conta desse ambiente. Um segundo ponto também bastante importante da Lei 11.445, de pensar a regulação do saneamento básico, foi essa ideia de termos, além de uma agência reguladora, contratos com detalhamentos de responsabilidade dos prestadores de serviço. Então, na medida em que temos prestadores estaduais, companhias estaduais responsáveis pelos serviços em cada uma das cidades, era muito importante que nós tivéssemos contratos em que o poder público, o município e o estado detalhassem quais eram as responsabilidades sobre os serviços que eram prestados. Isso que nos parece uma coisa bastante básica, mas que praticamente não existia no ambiente anterior a 2007. As companhias estaduais prestadoras de serviço, elas tinham uma relação de prestação de serviço bastante objetiva, muito pouco detalhada, né? E com ali as questões do dia a dia sendo resolvidas conforme elas iam surgindo. E aí, como diz aqui o próximo tópico, né? Além de um detalhamento em contratos, era muito importante, e a lei agora traz essa obrigatoriedade, de um serviço público com metas físicas, ou seja, detalhamentos de obras. Que obras serão feitas? Quais os prazos para que as obras aconteçam? Né? E como esses investimentos vão ocorrer, quanto vai custar e qual o prazo para sua execução? Né? Outro ponto bastante básico e elementar, mas que também era bastante deixado de lado nos processos de prestação de contas e também na prestação dos serviços públicos até então. Então, a ideia que se trouxe na Lei 11.445, essa diretriz nacional que traz a obrigatoriedade da regulação, também é trazer a obrigatoriedade de contratualização, ou seja, que nós tenhamos no papel, no contrato, as regras da prestação do serviço. E, por fim, a Lei 11.445, a nossa diretriz nacional, traz também aqui regras bastante objetivas e claras para o cumprimento de prazo de universalização do saneamento básico. Então, nós tivemos aqui no ano de 2020, com a Lei 14.026, que está aqui no nosso slide, algumas obrigatoriedades de regras para que todos tenham acesso ao saneamento básico. Então, o ano 2033 é o marco final que nós temos para as regras dessa lei, e que 90% das pessoas precisam ter esgoto tratado e 99% das pessoas precisam ter água encanada, água na torneira das suas casas. Isso que a gente chama aqui de conceito de universalização, ou seja, todos terem acesso a um serviço público. Então, aqui a premissa da Lei 11.445, não só criando as agências reguladoras, mas criando também um ambiente de mais segurança jurídica, de regras, de contratos e de prazos, fez com que a gente tivesse, né, um futuro mais promissor olhando para o saneamento básico. Nesse próximo slide, eu trago aqui uma informação que é bastante importante também, que nós tivemos essa lei de 2007, né, a Lei 11.445, e essa lei depois teve um decreto que detalhou, que regulamentou a sua aplicação. Então, no ano 2010, nós tivemos o decreto 7.217, né, que trouxe o detalhamento de alguns pontos necessários e relevantes para uma adequada prestação do serviço. E aí, como eu trago no slide aqui, a partir dessa regulamentação,
né? A partir desse ponto de partida de detalhamento, a regulação do setor de saneamento começou a ganhar relevância e maior difusão. Isso para dizer que a regulação do saneamento básico, ao contrário das regulações que nós vimos na aula anterior, ela só começou a ganhar corpo verdadeiramente a partir do ano de 2010. Então, mais que nunca, vale aquela primeira frase da aula anterior, quando eu disse que a regulação no Brasil ainda é extremamente nova, incipiente, e está num processo de transição ainda, da fase bastante inicial para a fase de amadurecimento e de consolidação. E junto com essa ideia de consolidação, esperamos também que a regulação seja mais conhecida do próprio usuário, do cidadão, para que ele possa, inclusive, fiscalizar e exercer os seus direitos sobre o serviço público que tem prestado em sua residência. E aí eu trago também no nosso slide aqui para dizer que a regulação do saneamento ocupa atualmente um papel de extrema relevância nas discussões sobre a universalização de acesso que eu disse para as senhoras e para os senhores. A agência reguladora, como componente técnico, um órgão público que fiscaliza a qualidade do serviço, olha as metas e os prazos das obras e ainda define a tarifa, é uma agência reguladora que nasce para buscar efetividade, ou seja, para que as coisas saiam do papel, para que nós possamos ter um serviço digno de saneamento para toda a população brasileira. Então, olhando para os aspectos temporais, olhando para o prazo que nós temos, estamos logo ali com 2033, o prazo é bastante curto, temos aí muitos desafios a serem enfrentados, mas a lógica é que, obrigatoriamente, em 2033, 90% dos brasileiros tenham esgotos tratados e não mais lançados de forma indevida nos rios, lagoas e córregos, causando crimes ambientais, poluição indevida, e nós tenhamos também o direito e o acesso de todos à água potável, né? Já que a regra de 2033 é que 99% das pessoas tenham acesso à água tratada. Então, esse conjunto de leis que aqui foi apresentado, lá pensado em 1988, enquanto diretriz nacional, 2007 com a lei estabelecida, a Lei 11.445, 2010 o decreto que o regulamentou, o 7217, e mais as alterações de 2020, nós temos um cenário bastante propício para que as coisas ocorram de forma bastante legal e com juridicidade, ou seja, com base na legislação, para que possamos alcançar os nossos desafios de universalização e que todos tenham acesso aos serviços públicos. Como eu disse para vocês, e passo aqui para o próximo slide, né, essa lei de 2007 teve alterações em 2020, né, e vários outros componentes foram aqui integrados para esse processo. Então, aqui muitas coisas foram pensadas para melhorias e para que esse 2033, com 99% de água e 90% de esgoto, seja alcançado. Então, a lei trouxe aqui algumas ideias de que as cidades se unam para que possa ter a união de várias cidades, várias populações unidas e aumentar o que a gente chama de ganho de escala, ou seja, quanto mais gente participando, mais gente para contribuir, mais dinheiro eu tenho para essas obras, esses investimentos necessários. Então, a lei incentiva essa ideia de regionalização, né, de várias cidades se unindo. Temos ainda uma outra premissa, que é a ideia de que nós precisamos pensar nas tarifas módicas, ou seja, as tarifas que caibam no bolso das pessoas. E, para tanto, a ideia é que todas as empresas que queiram prestar serviços públicos de água, de esgoto, de resíduos, de drenagem, né, que elas tenham aqui a participação igualitária em processos públicos de concorrência. Então, as chamadas licitações públicas, que nada mais são do que as compras públicas em que eu faço uma disputa de mercado, né, para que eu possa aferir ali, aferir qual é a menor tarifa e a tarifa mais módica que possa atender o usuário. Então, também a lei traz essa obrigatoriedade, todo mundo que quer prestar um serviço precisa participar de uma concorrência pública, inclusive os prestadores públicos, as companhias estaduais. E, por fim, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, né, que é a agência reguladora federal para recursos hídricos, ela passa agora também a ter competências para saneamento básico, criando normas e olhando, né, com um olhar bastante atento quais são as regras básicas que devem ser atendidas por todos aqueles que prestam os serviços de saneamento no Brasil. Aqui, como bibliografia indicada,
ainda o mesmo texto que foi apresentado na aula anterior, que vale bastante a pena a leitura das senhoras e dos senhores, nesses aspectos de entenderem melhor o que se trata aqui do conceito de regulação, como que as agências reguladoras no Brasil, elas estão se mobilizando para essa implantação, para que possamos aqui atender às premissas de universalização. E, por fim, a ideia da regulação brasileira é sempre olhar para o interesse do usuário. Então, serviço adequado, uma tarifa adequada, para que o usuário possa desfrutar de um serviço também de qualidade. Eu fui Carlos Roberto Oliveira, o instrutor aqui dessa aula, e aguardo as senhoras e os senhores na nossa próxima aulinha. Até lá e vamos em frente. Obrigado.